dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Primeira, o podcast da Prefeitura de São Vicente. E aí, Pet? Salve, salve, Kennedy. Estamos na área sem tabuada hoje, tá? Não, hoje, prometo. Deixa as matérias exatas de canto, que hoje a gente vai falar de arte cênica, vai falar de um talento aqui da nossa cidade. Estamos abrindo espaço para mais uma... Posso chamar já de celebridade ou tá no começo ainda? É quase. Uma celebridade vicentina. Estamos aqui com a Sofia Villanova, tudo bem? Sofia, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Bem-vinda. Estou muito feliz. Estamos com a mãezona coruja também, né? A Alexandra Villanova, tudo bem, Alexandra? Obrigada também. Sejam muito bem-vindas. A gente está bem feliz aí. Estou muito empolgada. A Sofia, para você que está chegando agora, que está acompanhando o Papo de Primeira, tá fazendo parte aí do casting, né, da equipe que tá estrelando o Independências, que é uma série, 16 capítulos, da TV Cultura. Então vamos começar a falar desse teu trabalho, porque tá muito bacana de ver uma vicentina ali na tela, né? É a sua primeira experiência audiovisual? Minha primeira experiência, nunca tinha feito nada do tipo. Começou já. Que legal. É um big começo. Tô adorando. Começou meio do nada, assim, eu e a minha irmã, pra quem não sabe, a gente é gêmea, tem uma irmã gêmea. E, assim, desde pequena a gente sempre gostou desse mundo. Então a gente brincava de desfilar, chegamos a fazer curso de modelo também. E a mamãe sempre tava tentando levar a gente em teste, assim, pra comercial, pra ver se rolava alguma coisa. O único trabalho que a gente pegou quando era pequena foi uma campanha do Todinho, no site do Todinho, do Dia das Crianças, do Todinho com o sítio Pica-Pau Amarelo. E foi muito legal, porque uma de nós tinha pego o papel, agora eu já não me lembro mais. Só que como a gente sempre anda juntas, quando a gente chegou lá no estúdio e viram que a gente era gêmea, chamaram a outra e acabou saindo as duas na matéria. Olha que legal. Foi muito Tinha legal. Uma química, né, das duas. Legal que se o trabalho fosse muito longo, dava pra revezar, né? Exatamente. Era um telefone, né? assim, sem fio, com a caixinha do Todinho, e aí uma ficou numa ponta, eu me lembro da foto, tudo. Mas assim, isso foi passado. Isso Quando a gente que foi tinha isso? 5 anos. 5 anos. Bem lá atrás. E aí, eu pedi por uma última vez, a gente tentava e não rolava nada, mas eu ainda tinha esse sonho, eu sempre fui muito ligada, sempre tive muito sonho. Porque gostava muito de assistir filme, novela, sempre gostei. E aí eu pedia pra mamãe, mas não pintava nada. Aí, chegou acho que 2020, falei, mãe, vamos tentar mais uma vez, só mais uma vez, vamos lá na agência, a gente tenta. Se não rolar nada, eu sigo pra outra parte, eu vejo que eu consigo fazer na dança, que também sempre esteve presente, né, no nosso dia a dia. Agenciamos, lá na Boneca de Pano, a gente é agenciada, e... São Paulo, isso. Isso, em São Paulo. É uma agência de São Paulo. Exatamente. E aí vinham alguns testes, os testes a gente, como tava na época da pandemia, né, a gente gravava vídeos online pra mandar pro empresário, pro diretor de casting, pra ver se rolava ou não da gente se encaixar em alguns papéis comerciais. Só que pra esse caso da minissérie, eu não tive teste. Eles olharam meu perfil lá na agência e viam que batia com o que eles queriam pra personagem. Eu interpreto a Maria da Glória, que é a primeira filha do Dom Pedro. E assim, foi super do nada, porque a agência ligou pra minha mãe e falou, olha, a sua filha tá na novela. E aí, quando ela veio me contar, na mesma hora, desligou a mulher no telefone, ela terminou de conversar e chamou, Sofia, vem aqui. Aí ela falou, você tá na novela. Aí eu falei, vou ter que fazer teste. Ela falou, não, você está na novela. Já tá selecionada, que legal. Aí eu fiquei, como assim? E aí esperamos a prova de roupa, que tinha uma primeira etapa, né, que era provar o figurino. Chegou o dia, isso foi lá no começo de maio, na verdade fim de abril, começo de maio. Eu provei a roupa lá, fui até os estúdios, conheci aquele negócio de cidade cenográfica, eu fiquei encantada, porque assim, nunca tinha passado por nada do tipo. E aí, quando eu tava me encaminhando pra provar a roupa, o diretor tava do meu lado, e ele virou pra mim e perguntou, o que você vai ser na série? Eu falei, olha, diretor, a agência não me falou nada, só falou que eu tinha que estar aqui hoje provando roupa, e como eu não tenho nenhuma experiência, eu acredito que eu vou ser figuração. Aí ele virou pra mim, me olhou de cima a baixo, falou, você é ruivinha, você deve ser a Sofia, né? Falei, sou, por quê? Falou, não, porque você é a Maria da Glória, que é... Vou falar um spoiler do último episódio. Olha! Quase que eu falo. Mas você vai fazer um negócio lá, você tem um papel importante. Eu falei, meu, que legal, porque, cara, pra quem nunca tinha feito nada do tipo, sempre teve o sonho... Gente, qualquer coisa, se eu aparecesse na frente da câmera já tava bom pra mim. Ainda ter um papel com o meu nome, eu fiquei muito feliz. Que bacana. E aí, provamos o figurino, eu conheci lá os estúdios, como eles fazem, toda a preparação por trás. Só que até o dia da gravação demorou até que bastante tempo, umas 2 semanas. E eu naquela ansiedade. E eu achava que a agência ia avisar a gente com antecedência. Tipo assim, 1 semana antes, tal dia a Sofia vai gravar. Era uma segunda-feira,
passado das 6 horas da tarde, a moça liga pra minha mãe e fala: a Sofia grava amanhã ao meio-dia. E eu com o aparelho na boca. Tem que estar até as 2 horas lá em São Paulo. Era assim. E eu com o aparelho na boca, sendo que eu não podia estar de aparelho, porque, né, 1.500, gente, 1.600. Não tinha ainda. Não, tinha. Não, 1.800, independência, 1.800, século XIX, não tinha lá né? Então, assim, saí correndo, primeiro horário da dentista, inclusive nesse prédio, né? Naquele prédio. Primeiro horário da dentista, tava batendo na porta dela, falei: arranca esse aparelho de mim, pelo amor de Deus, que eu vou gravar uma série. Ela não entendeu nada, mas aí conseguimos, deu tudo certo. Organizei minhas coisas da escola também, que eu tava meio corrida, porque, né, eu não sabia, foi um dia antes que elas me avisaram. Eu sei que 1 hora lá, meio-dia, 1 hora eu estava em São Paulo, tudo bonitinho. E aí, gente, foi um dia, assim, inexplicável. Com um dia de gravação, eu já conheci muita coisa desse universo. O legal é que não deu muito tempo pra pensar, foi tudo meio no susto, mas o gostoso é assim, né, às vezes, né? Eu também acho. Porque às vezes se eu tivesse tido teste, até mesmo que eu conseguisse o papel, até você esperar receber a notícia, dá uma ansiedade, cara. Eles ligaram pra mim e falaram: você tá dentro? Eu falei: que legal, sabe? Foi muito E aí divertido. a gente chegou lá, o prazo eram 2 horas, e aí chegamos lá 1h40. Aí meu marido levou e não sei o que, ficou lá fora, não podia entrar no estacionamento deles, nada disso. E aí a gente calculou umas 2 horas. Eu acho que 2 horas, 3 horas no máximo, ela tá liberada. Saímos de lá 11 horas da noite, quase. Ainda ia rolar um churrasco, né? Exatamente. Que eles até chamaram a gente para ficar, mas aí a gente meio envergonhada, não. E o pai lá no chá de cadeira mesmo. Da 1 às 11 horas no carro, sem sair. E eu falava pelo telefone: vai fazer alguma coisa em São Paulo, vai num shopping, vai não sei aonde, faz alguma coisa. Não, mas... e se liberar vocês? Não, eu não vou sair daqui, eu vou esperar. E esse esperar, rolou até 11 horas. E é super importante esse suporte dos pais, né? Sim, com certeza. E disso a gente não pode reclamar, porque a gente sempre teve lá em casa, de verdade. Papai e mamãe são muito companheiras, não posso reclamar. Porque essa profissão, eu trabalhei muito já com publicidade, com gravação. É sempre assim, tem horário para começar. Exatamente. Mas não nunca tem tem horário pra para terminar. Porque é muito trabalhoso mesmo, né? Mesmo que ela esperou para gravar, né, os dias, tiveram momentos que eu falei: eu falava para não desanimar, né, porque cria expectativa. E aí eu falava: mas eu acho que mingou esse negócio, porque ninguém chama mais. Às vezes eu chamava a menina da agência e falava: e aí? Não, tem que esperar. E eles gravam tudo fragmentado, né? Sei lá, uma semana era o Fagundes na fase lá, que é o Dom João VI com não sei quem. Aí, depois dela, ainda ia ter alguns momentos com escravos, que eles comentaram lá com a gente. É tudo, né? Pra você ver, maio, ela gravou em maio. Tinham outros trabalhos para serem apontados ali e tudo, mas é para estrear agora, em setembro, né? Eu lembro de uma fala de um ator que estava do meu lado lá na hora, e ele falou que já estava ali há muito tempo, estava 3 dias para gravar uma cena, e eu falei assim: ainda bem que a minha eu gravo hoje. Ele virou para mim e falou: você torce para você gravar hoje, porque você pode estar aqui de cabelo pronto, se não der tempo, você tem que voltar outro dia. Essa é a rotina puxada também, quando a gente vê na tela, a gente não imagina os bastidores. Eles falavam que aqueles que eram também figurantes, não rola a gravação naquele dia. Ainda um falou: importante que o legal é que a gente ganha diária, né? Ganha diária, mas assim, você cria todo um esquema ali. Só que para a Sofia foi tudo novo, né? É uma rotina que a gente não tá acostumado mesmo. Bom, e o Independências, você tá participando ali das gravações com algumas estrelas, né? Tem um tal aí de Antônio Fagundes. Só o Antônio Fagundes. Um tal de Antônio Fagundes, um tal de Daniel de Oliveira. Como é que é cruzar com essas pessoas assim, não? Quando eu fiquei sabendo, assim, quando saiu a primeira matéria do Independências, que eu nem sabia ainda o que eu ia fazer, quando assim, saiu a primeira coisinha, que eu li lá: Antônio Fagundes, Daniel de Oliveira, Maria Fernanda Cândido. E aí tava lá embaixo: vai ser transmitido intencionalmente. Eu falei: cara, não tô vivendo isso aqui. Eu tô... Real, gente, viajei muito, tô sonhando faz 5 dias. Me belisca. Eu não acreditava, entendeu? Só que assim, quando eu descobri
que eu ia ser a filha do Dom Pedro, que é interpretada pelo Daniel Oliveira. E só quando eu vi ele lá na hora na minha frente, eu falei, cara, não é possível isso daqui. Tá Conta rolando. pra eles como foi. Eu lembro exatamente do dia, assim, tenho todas as cenas gravadas na minha cabeça. A gente chegou, fez o teste do Covid, que também era uma coisa nova pra mim, porque o teste, assim, lá do nariz, também já tava super medrosa pra fazer, mas deu tudo certo. Bem rigorosos. Teve mais isso, né? Ah, sim. Bem rigorosos, Seguindo o muita protocolo, né? segurança. Chegamos lá, eu já tinha almoçado em casa, mas eles serviam almoço, então a mamãe, que ainda não tinha tido tempo de almoçar, almoçou lá. E logo veio o Daniel Oliveira. Só que assim, eu não assisto muito assim novela, assim, porque a mamãe sempre falou, né? Ah, não sei o que, essa novela é de adulta, a gente nunca teve costume, entendeu? Tem a faixa etária de classificação. Isso. Lá em casa pra gente era mais Carrossel, mais Chiquititas, entendeu? E aí, então eu não gravava os nomes. Só que daí veio ele chegando, Daniel Oliveira, aí minha mãe começou, Sofia, olha quem tá lá. Eu falei, quem é esse cara? E aí... É o Cazuza, né? Que ele fez filme do Cazuza. É o Cazuza. Ela falou isso. Ela falou que fez filme do Cazuza. E ele foi super simpático comigo. Ele falou assim, prazer, eu sou o seu pai. Aí eu saquei que ele era Daniel Oliveira, que ia interpretar meu pai na série. E quando você chega lá, pelo seu perfil e pelo dia das gravações, quem tá lá todo dia já sabe quem é quem. Ah, essa ruivinha chegou, ela deve ser a Maria da Glória, então ela é a Sofia. Então eu chegava, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, assim, oi Sofia. Só pela característica eu já sabia. Pela cara, entendeu? Eu sem assim, com roupa normal, sem o figurino, sem nada. Conheci o Daniel Oliveira, também ficamos no mesmo camarim do Flávio Tolesani. E assim, doido, gente. Doido ver a produção. Eu nunca vi fazerem um cabelo meu tão rápido. Eu pisquei, eu tava de babyliss, entendeu? toda pronta. Era uma correria que só. E era muito legal, porque a gente acha que, assim, a gente tem uma visão muito diferente, né? Mesmo com o backstage, tudo que eles mostram não é igual tá lá. Nunca vai ser. E eu gostei muito de ver, eles eram muito companheiros um com o outro. Então, assim, eu cheguei numa sala que tinham só... eles eram personagens que eu fazia meio que capitães, assim, eu lembro que eles eram da corte, era alguma coisa assim. Não eram, assim, necessariamente protagonistas. Mas eles puxaram um papo comigo e falavam da rotina, e estavam todos juntos, e marcavam de sair no outro dia, marcavam de jantar. Então, assim, cara, não é tão longe do que a gente tá aqui, sabe? Eles não são pessoas, assim, extraordinárias. Digo, claro que o trabalho deles é extraordinário, mas não são, assim, alienígenas, É gente né? como a gente. É gente como a gente, é isso aí. literalmente essa a expressão. Fiz o cabelo, a maquiagem, coloquei minha roupa. Menino, até eu gravar, gente, eu levei uma canseira. Mas foi uma canseira que valeu a pena, porque assim, eu aprendi muita coisa, vi muita coisa lá. E por mais que a minha cena seja pequena, não vou dar spoiler nenhum. A gente gosta de um spoilerzinho de vez em quando, mas a gente entende, Eu vou dar umas diquinhas, vou pensar no caso de vocês. E aí, gravei lá, conheci atores, conheci atrizes, tanto da TV como do teatro também. Tinha muita gente lá só dos teatros, então talvez a gente não conheça por nome, mas a mamãe sempre nos levou ao teatro, sempre foi um costume da gente. Sempre estávamos, qualquer peça, quando tinha no Sesc, desde pequenininha eu e a Teté, que é a minha irmã. A gente Teté. cria os monstrinhos, né? A gente cria. Eu tenho uma leitora lá em casa que ela fala, é culpa sua. Devora livro. Mas isso é bom, né? Mãe professora, né? Não sabe da importância que tem. E aí a gente cultivar lia isso desde cedo, né? lia junto, eu incentivava, agora vai lá, uma parte do salário. Exatamente. E como é que fica o coração de mãe? Eu tô vendo o encantamento todo da Sofia falando, e a gente sabe que é uma profissão puxada, né? Tem a questão da exposição. E como é que fica o coração de mãe quando ela falou a primeira vez que ela queria seguir, assim? Como é que foi? Você deu todo o apoio? Tem que estar junto mesmo, eu acompanhando? acho que faltou aí no início da fala dela um pouquinho, porque ela sempre... Desde pequenininha elas dançam. Começou aquela dancinha na escola, aí depois eu passei para uma escola aqui em São Vicente, depois eu levei para Santos. Então aquela coisa, muita disciplina... E muito aquilo de se apresentar todo final de ano, né? Depois ela foi escolhida lá para a companhia de balé da escola dela, da Juvenil, então ela chegou a se apresentar aí numa cidade, fora. Então essa rotina a gente tá vendo imagens aí Algumas apresentações. Esse foi o último espetáculo que eu fiz antes da pandemia. Cadê você? Amigas. Aponta aí, mãe. Ainda não entrei, é uma turma que entra depois, mas já vai entrar. E assim... Gente, quem me conhece não precisa nem ser amigo íntimo. É que agora, infelizmente, com esse negócio da pandemia, a dança acabou ficando um pouco distante. Mas até 2019, a pessoa que soubesse meu nome, ela sabe. Sofia bailarina. Sempre foi assim. A dança
desde pequenininha, assim, desde os 3 anos. E aí eu fui me apaixonando, né? Porque não é tão longe do teatro. É a mesma arte. Nessa escola que eu estudava, era uma escola de formação. Então, até no último ano... Cadê você ó, já aqui, vou entrar Sofia? aqui atrás, eu já vou entrar. Fico esperando só. E aí esse espetáculo aí tava rolando aonde? Lá no Teatro Municipal de Santos. Aqui eu vou atrás e já venho pra frente. É aqui, Sofia? Não. Aquela ali. Agora Isso, é mais clarinha. É. E aí, sempre esse negócio das artes, de disciplina, postura, rotina puxada, sempre teve presente, né? Então, isso foi aflorando nelas, né? E elas sempre acostumadas, assim, mas muita dedicação também. Muita rotina, muita disciplina. Às vezes até meio estressante. Essa escola muito boa. E para um adolescente também que tá com toda aquela mudança, né? Vivendo aquela mudança às vezes de... Infelizmente, né, a pandemia fez uma quebra aí, né? Nessa rotina deles todos. Mesmo só aquele adolescente... Perde o ritmo um pouco, né? Quebrou o ritmo, né? Aí também nesse mesmo espetáculo, né? Aham. E então quando pintou sabe aquela coisa assim, gêmeas chama atenção. E aí elas são bonitas, agencia e não sei o que. Eu acho que o pai, a mãe fica, será que rola? E não sei o que, cria aquela expectativa na gente. E aí elas começaram a crescer e a pedir. Foi quando, nesse último ano aí, elas falaram, vamos tentar mais uma vez, uma outra agência. Porque o que eu acho que eu conversei até com o Guilherme lá na outra entrevista é que, assim, é um ramo... É bonito, né? É glamuroso, é legal, mas eu acho que é um ramo bem difícil, bem disputado. Eu acho que talvez por conta dessa coisa do glamour, dessa sociedade que a gente tem de muita exposição Sim. deles, né? Então, eu acho que os moldes hoje dessa nossa sociedade aguça isso nas crianças, né? Nos adolescentes, tudo. Então, quando veio a notícia, a gente ficou muito feliz, muito orgulhosos. Mas é pé no chão. Porque é pé no chão. É uma carreira que ela precisa de muita dedicação, né? Vai ficar, vai seguir mesmo quem consegue passar só daquela ilusão do momento, tipo, vou fazer algo glamouroso, vou ficar famoso e tal, mas aí quando começa que ver que é um trabalho, que até essa coisa do gente como a gente, é porque é trabalho, é mais um trabalho, todo mundo, né, o tempo inteiro trabalhando. Ontem veio um teste da agência, né? A menina lá que cuida dessa parte manda pelo WhatsApp pra gente. Teste, tem que mandar amanhã até 5 da tarde, tem que fazer isso. Grava assim, vem as regras de como o produtor quer, isso aqui. Elas fizeram durante a tarde, eu estava dando aula, meu marido trabalhando, tudo, elas fizeram lá, porque agora estão mais velhas, já sabem, né, como conduzir. Mandamos, mas é uma caixa de surpresa. E tem que também saber lidar com essa frustração, Era né? isso que eu ia falar, tem muita questão da persistência. Porque, meu primeiro papel, isso que eu já comecei com algo grande, né? Poderia ter começado muito menor, aliás. Com algum comercial, alguma aparição. Mas assim, eu sonho com isso desde pequenininha. E eu tenho 15 anos agora. Foi o meu primeiro papel. Quem sabe quando eu vou conseguir o próximo? Então, além da dedicação, você tem que querer mesmo. E agora que pintou uma oportunidade, pra mim é mais um lembrete, assim, não desiste. Você esperou até agora e apareceu uma coisa super legal. E até fazendo um gancho, assim, dessa dedicação, desse trabalho que demora, a gente conversou recentemente, né, o pessoal da Seicom, com o Christian Malheiros, que também é de São Vicente, que muita gente conhece, acha que começou agora, da série Sintonia, Netflix. E ele também é de São Vicente, mas já vem do teatro há muito tempo. Tá na batalha faz tempo, né? Longa-metragem, há muito tempo. Ficou famoso, muito famoso agora, mas já vem trabalhando há muito tempo. E esse é o caminho, assim, acho que é isso que vai separar, o que acaba separando quem vai seguir uma carreira artística de quem só vai
fazer um ou outro, né? A persistência, e aí tendo o suporte da mãe, do pai, que tem que... A gente... Fica menos penoso, né? Fica mais fácil o caminho. A gente corre conforme dá, mas eu falo para elas, tem as nossas atividades, né? Sim. As nossas vidas, isso não pode parar, né? Às vezes eu penso assim, poxa, se estivesse no Rio, como que será que é, né? O mercado lá... Aqui também a gente está próximo a São Paulo, mas a gente não está em São Paulo, né? Que nem nesse próprio teste de ontem, tem que responder de que cidade você é. Então, às vezes, tem o perfil, mas para o produtor lá, para quem está fazendo o negócio, não vira subir a serra, descer serra, né? Você falou da cidade e, no fim das contas, a TV Cultura, né? A produção do Independências, que está contando a história do bicentenário com outro olhar, né? Dando um protagonismo para outros personagens da nossa história. Pegou uma atriz que é da primeira cidade do Brasil. Você vê? Quanta coincidência. Quanta coincidência. E é uma coisa que eu sempre falei em casa, eu não entendo, porque assim, a gente vê tanto no livro de história, o título lá, a primeira cidade do Brasil, São Vicente. E acabou, passa para outra matéria, sabe? A gente podia explorar um pouco mais. Falar mais, né? Mostrar mais, contar mais a nossa história, Exatamente. né? E justamente por esse motivo do Independências, o título é no plural, porque o diretor ele quis mostrar outras visões. Então, além de toda a problemática que a gente tem de mostrar as visões dos escravos, dos indígenas que foram escravizados e das outras partes sem ser a família real, tudo bem que eu faço parte da família real da série, mas só pelo fato de eu aparecer que eu sou a primeira filha dele, eu nunca tinha sabido da existência do meu personagem antes. Então, logo depois comecei a pesquisar. Então, eu acho que é muito amplo, foi muito lindo o primeiro episódio. Se eu não me engano, já tá no YouTube da TV Cultura, pra quem perdeu. Opa! E... A gente já deu lá uma fuçada já. Ele grava num formato diferente, ele tem um olhar diferente. Meu marido ficou surpreso, falou assim, é diferente. Ele fez Hoje é Dia de Maria. É bem legal essa série. Como é o nome dele? Que agora Luiz Fernando de Carvalho, é isso. Fez O Velho Chico na Globo. E ele é bem detalhista. Muito fera, muito fera. A fotografia, a característica dos trabalhos dele tem uma fotografia muito bonita. Né? Então, vocês que são da área, vocês têm mais propriedade ainda para dizer. Eu acho que vem bastante coisa bonita aí nesses outros 15 capítulos. Sofia, deixa o convite aí para quem está assistindo a gente no Papo de Primeira. São 16 capítulos, já está no ar. 16 capítulos. O primeiro capítulo foi ao ar na última quarta-feira, às 10 horas, lá na TV Cultura. E hoje, que é o dia que a gente está gravando, quarta-feira, já sai mais um. Mas se o pessoal quiser assistir depois, para quem perdeu, sempre vai estar disponível, pelo que eu sei, no YouTube da TV Cultura. E assim, gente, é uma aula de história completamente diferente do que você tem na escola. Eu, no primeiro capítulo, já aprendi muita coisa. Desconstrói aquela imagem que a gente tem. Total. E isso que você falou da fotografia, gente, pura verdade, eu lembro exatamente de uma cena lá que eu gravei, que era igualzinho nos filmes. Ele instalou o dedo e falou assim, preciso de alguém pra cabelo e maquiagem, porque isso aqui não pode estar um fio fora do lugar. Ele falou exatamente assim. Ele dá uma fala lá no estúdio, né? No set. No set de gravação. E aí surge lá o cara do cabelo do nada e tem que baixar aquele fiozinho, né? E eu lá quietinha, me deixaram ficar. Achei muito bacana essa parte, porque ela é menor, então eu fiz o teste como ela lá do Covid, aí me colocaram uma pulseirinha e eu explorei legal. Tudo com ela. Em nenhum momento ela ficava sozinha. É bem legal ver as curiosidades. Eu perguntava, eu vou com ela? Eu posso ir com ela? Você acompanha. Eu lembro que Perfeito. colocaram uma pulseirinha na mamãe, porque um dos diretores lá que cuidava da organização falaram assim, se eles verem que você não tem pulseirinha no braço, eles te metem um figurino e você vai pro set. A gente não tem tempo de ver quem tá no papel ou não, Daqui entendeu? a pouco tá lá. Aí a mamãe falou, então me bota a pulseirinha, por favor. E foi muito legal, uma cena que ficou muito marcada, é que quando a gente gravou a última cena, teoricamente, ela é a última gravação, assim, do dia ou do período também, porque pelo que eu sabia, era um dos últimos dias de gravação lá. A gente tava refazendo vários takes, eu fiquei lá naquela cena, das 7 às 11 da noite, na mesma cena, gravando com todo mundo. Assim, extasiada. Tá ao lado do Daniel Oliveira, de outros nomes do teatro também, a facilidade com que eles entram no personagem. Nossa, o diretor falava gravando, começava a escorrer lágrima aqui da mulher. Falava, gente, como assim, cara? Não é possível. Muito E o que ele controle, trabalha, né? e como ele trabalha. E aí, a gente gravou a última cena, tava todo mundo lá no cenário, que eu não vou contar qual é. Eu sei que eles começaram a chamar os nomes, assim, começaram a dar flores.
E eu tinha certeza que eram flores só pros bambambãs, né? Pros maiores nomes. E o diretor me entregou um buquê de flores. Gente, eu fiquei tão mexida, nossa. E aí todo mundo lá pulou no cenário, assim, todo mundo se agrupou no cenário, pum, o cenário quebrou no pé da menina que tava comigo. Mas ainda bem que era a última cena. Só não tô falando o que é pra vocês pegarem um gostinho ainda do Luiz Fernando de Carvalho, você tem aqui uma futura estrela aí da dramaturgia nacional e, se Deus quiser, internacional. Deixa o convite, vamos deixar o convite pra ele vir gravar uma série na primeira cidade do Brasil, né, Kennedy? Eu ia falar não só pra gravar uma série, mas vamos aproveitar o convite, estender o convite aí. Antônio Fagundes. Opa! Daniel Maria Oliveira. Fernanda Cândido. Vamos fazer um podcast aí, assim, já fez. Sejam Sonhar, né? Sonhar não tem limites, né? Não paga nada. Exatamente. Ia ser demais. É isso aí. Aliás, a gente tem aqui em São Vicente o maior espetáculo em areia de praia, né? Sim. Conta a história da nossa cidade. Aliás, já que a gente tá nessa toada aqui falando como é que você se sente levando o nome da cidade que você mora há tanto tempo? Vocês moram ali no Itararé, né? Aquela bela bem Baía de São pertinho Vicente ali na frente. da subida da ilha. E assim, desde pequena a gente nunca mudou de casa. E aí eu via a praia e tudo, mas assim, grandes amigos meus são de outras cidades, entendeu? Eu tenho amigos aqui da escola, sim, mas como eu sempre fiz balé em um lugar, inglês no outro, eu tenho amigos por várias cidades. E acaba que assim, quando eu falava, você é de onde? Eu falo da Baixada Santista, porque o pessoal fala São Vicente, e aí, às vezes acaba, você não é de Santos? Eu falei, não, sou de São Vicente. Então eu acho que precisa de um reconhecimento maior, entendeu? Uhum. Até fazem, assim, algumas brincadeiras que lá na escola eu levo como brincadeira, mas pode ter gente que se ofende. Então, assim, é a primeira cidade do Brasil. Primeira. E eu levar, assim, é uma grande responsabilidade pra mim, né? Mas eu tô super honrada de levar o nome da cidade, porque olha só o reconhecimento que deu, entendeu? Eu acho que, será que eu teria todo esse reconhecimento se eu não fosse da primeira cidade do Brasil? Se eu fosse uma menina de qualquer cidade atuando numa série da Independência? Tá totalmente interligado, né? Sim. E eu fico muito orgulhosa. Ela muito fez honrada. essa conexão na cabecinha dela, eu acho legal isso. Né? E a gente, mudando um pouquinho aí do foco, né? A gente sabe que a Sofia teve uma história de superação. Na verdade, a família toda, né? Teve uma história de superação. A gente estava mostrando como é puxada a rotina, né, Kennedy? De quem trabalha nesse meio artístico. Vocês mesmas acharam que chegando lá ia definir em 2 horas, acabaram ficando até meia-noite. Então a gente mostra que não tem noção. Quem assiste não tem noção do que passa por trás dos bastidores, como é puxada a rotina, questão de alimentação, questão do cuidado com o corpo. O cuidado com a mente, às vezes, fica até em segundo plano. Que é o mais importante. E como é que foi essa história de superação? Que a gente sabe que vocês se sentem até tranquilas em falar, porque serve de exemplo para outras meninas, né? Outras pessoas que estão passando por esse problema. Bom, antes de qualquer atuação, de qualquer experiência na área do teatro, das artes cênicas, como eu já disse, eu e minha irmã sempre fomos da dança. E assim, qualquer esporte que valoriza muito o estético, o corpo, o físico, é assim, uma terra fértil para um desenvolvimento de algumas doenças que estão ligadas a essas preocupações. Então, não necessariamente por causa do balé, porque o balé eu vinha fazendo desde os 3 anos e outras modalidades de dança e nunca sofri nada do tipo. Fico agradecida porque no meu ambiente não tinha esse negócio de comparação, mas sei que muitas escolas são assim, muito mais puxadas. Só que quando a pandemia parou tudo e eu me vi em casa sem fazer nada, eu comecei a olhar diferente pro meu corpo, eu comecei a querer arrumar a minha alimentação e tudo começou assim com uma boa iniciativa, né? Mas o problema é que pela falta de conhecimento dessas loucuras que muitos fazem, dieta na internet, seja fit, a falta de conhecimento que a gente tinha dentro de casa deixou com que a situação saísse do controle. Então eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, eu desenvolvi anorexia do meio do ano passado. Assim, não falo que eu estou curada, mas estou ainda em tratamento, mas já estou muito melhor. E a anorexia, dentre os transtornos alimentares, é a doença que mais mata. Só que isso não tira o conhecimento de outros transtornos alimentares. A gente tem a obesidade, a gente tem a bulimia. Eu tenho propriedade para falar do que eu vivi, mas também estou fazendo um trabalho na escola justamente com essa justificativa para ajudar outras pessoas que sofrem da mesma coisa. Então já estou aprendendo um pouco. Mas assim, pelo que eu vivi, eu comecei mudando assim meus hábitos alimentares, com aquela história de cortar carboidrato, contar caloria. E assim, não é algo para banalizar aqui. Não tô chegando aqui falando não cortem carboidratos, não cortem caloria. Contanto que você tem a segurança mental, o controle de um profissional te acompanhando, tem pessoas que até precisam
desses comportamentos. Quer dizer, você não sofreu uma pressão, por exemplo, da tua escola de balé. Foi uma coisa tua. Exatamente. Até porque a gente sabe que os jovens, principalmente, tiveram um grande impacto psicológico estudou, na pandemia. Tava num ritmo tão grande durante as aulas, fazendo balé, isso tudo que vocês viram aí era todo ano, e nunca pintou nada. Sempre era uma rotina normal. A única coisa era aquilo. Sai da escola, vai pro balé, busca no balé, às vezes tinha inglês, tudo mais normal. Na pandemia... Você acha que foi mais por conta de buscar conhecimento na internet e acabou se influenciada por conteúdos que não são tão responsáveis, assim, não tem um cuidado responsável? Eu fiquei um bom tempo sem usar a internet porque, assim, juntamente com a doença, eu passava o dia no celular. E no celular, assim, acessando qualquer tipo de conteúdo que só me fazia piorar. Então, assim, eu pesquisava, tava no ponto de pesquisar a tabela nutricional de cada alimento que tinha lá em casa. Mas isso depois, né? Sim, quando foi pior. O começo de tudo. Sim, o começo eu comecei, tinha lá uns conteúdos, panqueca saudável para café da manhã, apenas tantas calorias. Eu falei, então isso de caloria é saudável, talvez que eu esteja comendo não. Exercícios para emagrecer. E assim, lá na minha escola de balé a gente tinha corpos de todos os tipos, todos os biotipos possíveis. E independente de que se o meu fosse ou não fosse encaixado no padrão que a sociedade estabelece, né? Que a gente sabe que hoje em dia o que é mais aceito, infelizmente, é o corpo magro. Ainda tem essa pressão, né? Infelizmente. E assim, querendo ou não, eu sou a prova viva de que um corpo magro não é um corpo saudável, entendeu? Eu comecei nessa pira de revisar minha alimentação, me exercitava muito e começou a fugir do controle. Eu me exercitava todos os dias na semana, isso dentro de casa, porque a gente estava numa situação de pandemia. Então, assim, eu assistia vídeos de treino e ia acompanhando. Não comia direito. Vocês podem, algumas pessoas podem até pensar, mas ela estava dentro de casa, talvez não tinha tanto desgaste físico. Tinha, porque tudo que eu comia, o pouco que eu comia, eu queimava fazendo exercício. E aí, assim, eu lembro de um dia que eu sentei pra minha mãe, pros meus pais, chorei muito naquele dia e falei, olha, eu não estou conseguindo comer direito. E de início, ninguém entendeu nada, a gente não tinha conhecimento nenhum do assunto dentro de casa. Talvez a gente já tivesse estudado na escola, mas assim, citado. Com relação à comida, existem transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão e obesidade. Mas não no detalhe, né? E nunca que eu imaginar que eu poderia estar passando por algo diferente, algo daquilo. Porque se eu paro pra olhar os hábitos dos meus amigos, todo mundo começa que nem eu, entendeu? E eu rezo e também tomo cuidado com eles pra que eles não cheguem no ponto que eu cheguei. Porque eu escuto um falando assim, não, hoje de manhã eu não comi pão porque pão é carboidrato, pão engorda. Também pensava assim no começo. E aí foi desenvolvendo, mas eu sei que na primeira semana que eu falei isso, a gente já começou com acompanhamento. Eu fico muito agradecida a Deus que a gente teve a oportunidade de procurar acompanhamento médico. Esse momento que você sentou com teus pais foi a virada de chave? Foi o momento que você falou, opa, tem alguma coisa séria aí, é bom a gente investigar. Tava bem no começo, mas assim, o TA, que é a sigla para transtorno alimentar, ele mexe muito com você. Então, quando eu contei pros meus pais, eu tava muito no começo. Eu tava como eu tô agora, e a gente nem tinha ideia do que tava por vir. Então, na mesma semana a gente já corria com psicóloga, que eu continuo com ela até hoje, deu uma boa ajudada, mas assim, não era o suficiente. Então eu acabei emagrecendo muito, eu continuei com esses hábitos. Depois a gente corria aí assim, no mínimo, eu ia em 3 médicos por semana. Ebiatra, que é uma pediatra só que de adolescente, nefrologista, que é de rim, cardiologista. Cada um que eu ia, pedia um outro. Reviravam ela do avesso. E aí a gente ninguém sabia o que era. A causa, né? Isso, a causa. O que era assim, já tinha indícios, entendeu? Primeira vez lá que eu conversei com a psicóloga e tudo, olha, tô olhando caloria. Aí ela falou, olha, você tem todos os sintomas para um diagnóstico de anorexia. Mas a gente sabe que o psicólogo, ele não é assim um profissional médico, né? Uhum. A gente precisava de algum psiquiatra, um nutrólogo ao invés de nutricionista. Mas ela foi pontual, ela me chamou e falou, psiquiatra agora, ela vai precisar tomar medicação. E aí a casa caiu pela segunda vez, né? Porque você dorme com uma filha que você acha que tá saudável e acorda com a psicóloga te falando, não, procura uma psiquiatra urgente, ela vai ter que entrar com medicação. E eu chorava, eu falava, não, será? E não sei o quê. Mas também não neguei, né? Nem eu, nem meu marido. Vamos. Ele tomou um tranco também, mas a gente não teve, assim, a atitude de negar, né? De negar. A gente sempre reconheceu, a gente sempre tentava lidar, mas assim,
Hoje, falando, o meio do ano passado pro final, foi tão confuso que, assim, às vezes eu me perco até na linha do tempo. Porque tudo aconteceu tão rápido. E um dia eu sentei, como eu tô hoje, falei pra minha mãe, olha, comi esse doce, estou triste porque comi esse doce, porque acho que vou engordar. Em dezembro, tava com uma carta de internação pra psiquiatra, pra ser internada. Então, assim, eu perdi muito peso, muito rápido, e não vai muito além do peso. Isso mexeu com meus hormônios. Parou de menstruar? Parei de menstruar por um bom tempo. O Gui, que é nosso produtor, né, que conversou com você previamente, passou aqui pra gente, você chegou a pesar 36 quilos, é isso? Cheguei a pesar 36 quilos e na época, assim, a mesma altura que eu tô hoje. Então, assim, de 1,65 a 1,70. Pô, não é um peso normal pra uma menina da minha idade. E assim, eu nunca fui muito abaixo ou muito acima do peso. Então eu me alimentava bem, eu me exercitava bem, eu tava saudável. E aí, com isso tudo, que às vezes a gente acha que é uma coisa da mente, e a nossa mente nos diz que só vai fazer bem, eu acabei nesse estado. Por que eu não tive uma recuperação imediata? Porque assim, eu sentei com a psicóloga, falei, mas não é, tudo bem que ela não fazia isso, mas não é alguém chegar e falar pra você, olha, você tem que comer, não tem jeito, que eu começo a comer. Eu jogava comida fora. É um processo, né? Então, não começa com uma ruptura e também não volta com... Agora, mudou. Exatamente. É todo um processo. Então, assim, eu mentia muito, eu me sabotava, eu fazia exercício escondido. É que assim, aqui a gente tá num podcast mais confortável, eu me sinto confortável pra falar, assim, de comportamentos, assim, mesmo da minha vida privada que eu tinha. Eu acordava, assim, escondido dos meus pais, e lá em casa a gente nunca teve problema de mentira. A gente podia ter problema de qualquer coisa, mas de mentira nunca foi ensinado lá em casa. A gente sempre foi ensinado que verdade era o melhor caminho. E aí, quando eu me vi na situação do TA, a coisa que eu mais fazia era mentir. Então eu jogava comida fora, eu mandava foto do prato, olha mãe, comi pão, guardava o pão de novo. Deixava o café da manhã pronto, nesse dia não estava eu, nem o pai, nem a faxineira. Sofia, vou deixar o café, tudo, porque eu achava que estava que orientando, e mais os médicos falando, ela ia obedecer. Daqui a pouco vinha a foto. Comi. E não comi. Até aí tá acreditando que tá, Exatamente. de fato, né? Eu acordava assim, 4 da manhã pra fazer exercício escondido. Na escola, eu não comia nada no lanche da escola. Assim, não conseguia. E a minha irmã, mesmo estando lá, ela não conseguia me forçar a comer. Assim, todas as pessoas, a não ser que uma pessoa abra a minha boca e coloque o alimento, também nada me impede de eu me livrar dele depois. Esse tipo de comportamento também é presente em pacientes assim. Então, eu lembro que eu cheguei a fazer uma viagem, a minha amiga fez uma festa de 15 anos lá no interior, e era uma viagem de 2 dias pro sítio dela. E eu já tava num estado bem, bem pior, mas eu implorei pra minha mãe, falei, por favor, mamãe, eu vou me cuidar. A gente fez uma marmita com as comidinhas. Fiz marmitinhas. Assim, né, entre aspas, que hoje eu sei que não existe alimento saudável e não saudável. Isso eu trabalho com a minha nutricionista. Mas pelo menos o que ela queria comer, né? Exatamente, pelo menos o que eu conseguia na teoria comer, tava lá pra eu comer. Então, assim, se tivesse todo mundo fazendo hambúrguer, que eu tinha medo de comer, eu tinha meu arroz e feijão lá. Só que assim, se já com uma meia supervisão eu já dava alguns truques, em outra cidade, eu passei 2 dias sem comer. Eu falei com a mãe da menina, eu falei, olha, tem uma situação assim, mas eu não coloquei o total. Eu falei, a Sofia também é meio adoentada, eu preciso mandar algumas coisas, você vai se incomodar? Não, tem geladeira, tem tudo. Só que quando ela chegava, a magreza dela era notória. Porque, por exemplo, essa mãe via a Sofia lá no balé. Era amiga né? do balé. Dançavam juntas e não sei o quê. Então tinha um retrato assim da Sofia. 2 anos depois se deparou com a Sofia daquele jeito, porque na pandemia tudo parou, elas não se encontravam, mas via por Instagram, né? Até a doença começar e tudo mais. De repente, quando ela recebeu a Sofia lá, ela tomou um tranco. Virou um impacto, um choque. Mas aí acomodou toda a marmita, mandei frasqueira lá com tudo dela. Eu falei, não vai faltar nada, porque medo de desmaiar, medo de ter um negócio. Ela boicotou. Foi complicado, porque Ela assim, boicotou. eu tinha uma rotina totalmente pirada, eu me sabotava muito. E tudo bem que um período de assim 5 meses pra ir do ponto que eu tava até o ponto que eu cheguei e voltar ao ponto que eu tava, assim, uns 5, 6 meses, é que agora a gente já tá em setembro, né? Mas assim, eu comecei a melhorar mesmo lá pra fevereiro desse ano. Então assim, também não foi 1 ano de doença assim séria. É até que rápido, mas eu fui muito rápida aos extremos dos extremos. Então, E a psiquiatra não baixa a guarda, ela tem uma rotina. até eu contar pra minha família, Ela porque tem assim, nutricionista. eu parei de usar rede social, me mostrar na rede social. Então eu só usava o celular pra comportamento assim que ia me prejudicar.
Então, quando as pessoas me viam pessoalmente, era inevitável que elas não tomassem nenhum susto, porque eu tava muito diferente. Mexe com o olhar da gente, o meu cabelo caía muito, eu sentia muito frio nas aulas, assim, sempre fui uma aluna muito aplicada. Não tinha massa nenhuma, E tinha um período nas aulas, eu só dormia, e eu, assim, eu lembro exatamente de uma festa de uma amiga minha, em novembro também, só que já não era essa da viagem, um calor do inferno, assim, tipo, uns 35 graus, e a mãe dela, que também é muito amiga da gente, né, a tia Vanessa, teve que me trazer manta, porque eu não aguentava de frio. Sem ar-condicionado ligado, todo mundo pedindo pra ligar, mas o pessoal, né, compreendeu a minha situação. Naquele dia eu contei pra alguns dos meus amigos e eu tremia, porque eu não tinha mais reserva de gordura no corpo, não tinha mais como eu manter a temperatura. E aí foi muito complicado, até eu contar pra minha família, assim. Mas acho que o ponto mais crítico foi entre dezembro e janeiro, porque em dezembro que eu atingi aquela marca dos 35 quilos e eu tava com uma apresentação de balé. Eu tinha voltado nesse meio tempo pro balé. A psiquiatra falou, olha, você veio tratar comigo no final do ano. Você vai fazer essa apresentação e você vai ficar 1 mês em internação domiciliar, que eu já vou explicar pra vocês. Porque senão eu tô com uma carta aqui, Sofia, eu vou te internar, você não tem como continuar desse jeito. E aí, assim, eu não sei na minha mente se eu preferia ficar em casa ou no hospital, porque assim, eu tava tão sem controle, não era eu tomando controle de mim, que eu atendi, assim, o desejo dos meus familiares. Eu imagino quanto deveria doer se eu fosse para um hospital. Então eu aceitei a internação domiciliar, que é quando você passa 24 horas por dia, 7 dias por semana monitorada. Eu não podia dormir sozinha, eu não podia tomar banho sozinha, não podia de jeito nenhum comer sozinha, sempre tinha que ter alguém me olhando. Então, e por isso eu perdi muita coisa. Eu não fiz a minha viagem do 9º ano, que todo mundo fala, Happy Lago, Forma, mas ainda a gente foi pra nossa casa no interior com os nossos amigos e mesmo assim foi complicado, porque tudo bem que naquela época eu já tava conseguindo comer outras coisas, mas eu via todo mundo comendo churrascão, que eu sempre gostei, lá aquela rotina de interior, e eu lá, tomando remédio, e era assim, eram medicações fortes, que eu tomava muita água. Pra tapear a fome. Então assim, mexendo nos meus rins, meu rins ficou sobrecarregado de água. Isso que eu era antes de ser golada com água. Mamãe falava, toma água, se hidrata, que né, a gente esquece, né? A gente é adolescente, né, meio rebelde assim. Meu rim ficou sobrecarregado, meu coração tava, meus batimentos estavam super lentos, tava morrendo de frio, meu hormônio tudo desregulado. Hoje como é que tá essa situação? Você ainda tá em tratamento? Muito melhor, com certeza eu tô em tratamento porque assim, o TA, ele é uma sombra. A gente aprende a não ouvir essa voz, mas essa voz sempre vai falar. Então não é porque assim eu já me curei, entre várias aspas, que eu não vou olhar pra uma comida do mesmo jeito que eu olhava 2 anos atrás. Nunca vai ser da mesma forma. Mas, contanto que eu não deixe ela agir por mim, tá tudo bem, entendeu? Eu tô segura. Eu saí da situação de risco. Então, eu voltei a menstruar no dia do meu aniversário. Por curiosidade, foi um presente. Mais ou menos, né? Porque não é muito bom, né? A gente que sabe aqui. Mas tava precisando, assim, era importante. E aí... Aqui tem 2 pais de menina, então a gente já tá preparando então o psicológico. Tá tudo certo, prepare. Mas assim, as consultas no médico assim toda semana foram diminuindo, porque minha rotina do final do ano, o final do meu 9º ano, que todo mundo diz que é o melhor ano da escola, girou em torno da doença. Eu perdi festa, eu perdi provas, assim, né? Eu tô generalizando, por causa de consultas. E aí todo mundo me via naquele estado, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E também não é algo que a pessoa chega e fala, você tá com anorexia? As pessoas não faziam isso. Claro que elas supunham, mas podia ser qualquer outra coisa também. E aí eu melhorei, entrei numa escola nova, já bem fisicamente. Ninguém na teoria precisava saber do que eu passei. Mas eu resolvi contar, porque a gente nunca sabe quando que é a hora de uma recaída. E eu precisava que soubessem para me ajudar. E eu não podia ter retorno melhor dos meus amigos. Assim. Isso faz parte do processo, né, de cura Com também, certeza. Né? Assim, meus médicos sempre falaram pra mim que o que me salvava era que eu tinha consciência, porque muita gente negava. Então, mesmo que eu estivesse me sabotando, era o TA que falava por mim. Eu, Sofia, sabia com o que eu tava passando, pelo que eu tava passando. E você sente que existe... Você sente não, você conhece ou existe uma rede de apoio? Hoje você tem 15 anos, né? Muito provavelmente tem muitas adolescentes e adolescentes que podem passar por isso. Existe algum lugar, você se apoiou em alguma rede de apoio? Existe pra gente
divulgar, dizer? Existe algum canal de encontro de pessoas que podem trocar informações? Então, foi meio complicado porque, assim, as pessoas que falam disso na internet, elas nunca vão ter o mesmo alcance de quem fala meio que em prol dessa doença. Então, uma pessoa que chega lá e fala cortar caloria não é bom, nunca vai ter o mesmo alcance de uma pessoa que chega lá, gente, cortem calorias, esse café da manhã é 0 cal. Tô dando um exemplo, mas a doença tem várias, assim, subfatores, não é só a questão da comida. Então, eu não tive nenhuma rede de apoio externa, eu não conhecia pessoas que sofriam. É ainda um tabu. E por isso que eu me sinto confortável, me sinto orgulhosa de me sentir confortável para falar. É isso que eu ia falar, aliás, merece aqui os nossos parabéns, né? Porque Obrigada. Tão jovem, já Sim, passando por isso, mas tendo a consciência de usar essa batalha pessoal para ajudar outras pessoas. Porque no momento que você exterioriza isso, né? Você acaba ajudando, de repente, a gente tem outras jovens que estão assistindo agora ao Papo de Primeira, de repente passando, ou tendo alguém na família que esteja passando por isso. E eu acho que é um assunto ainda, como você falou, tabu, mas também tem muita falta de conhecimento, né, também. Exatamente. Eu acho que isso foi um dos pontapés pra gente talvez não ter tido uma cura mais rápida. Porque dentro de casa a gente não sabia do assunto. Eu acho que assim, essa rede de apoio nem deu tempo da gente procurar. E agora eu vou falar como mãe, assim. Eu não queria ler nada. Naquele momento, no ápice ali do negócio, eu não queria ler. Porque o pai acessou. Tem até uma matéria que ele salvou, ele falou assim, depois eu te mando, bem lá no começo, e me mandou, mas eu li muito superficialmente. Porque eu sabia que se eu fosse buscar grupos, em rede social, tudo, eu ia achar. Mas eu estava tão apavorada com o contexto, com tanto medo de perder a Sofia, que eu falei, gente, se eu ficar lendo, porque eu vou encontrar... mães que perderam os seus filhos, né? E aí eu ia pirar de vez. Tem um filme na Netflix que quem me indicou, eu acho que foi a minha cunhada, viu com o meu irmão, ela até falou, pode assistir. Eu falei, mas a garota morre? Ela falou, não morre. Eu falei, porque eu não vou assistir. E acabou que eu fui, essa visão pra quer dizer, que fosse acabou positivo. que eu fui barrigando aquilo e não procurei ninguém, assim, de grupos, né? O meu apoio era a psicóloga, aí quando a gente encontrou a psiquiatra que ela se identificou, ela criou um grupo que é ela, a psicóloga e a nutricionista comportamental, que foi ela que indicou, e nós fomos, foi indicação dela. E assim, eu não tenho nenhum não é um preconceito, mas assim, eu não tenho nenhum detalhe em dizer assim, que essas 3 pessoas salvaram a Sofia, sabe? Ela sempre foi uma menina muito inteligente, muito madura para a idade dela. Então, realmente, ela nunca se negou ao tratamento. Então, desde o momento que ela conseguiu falar com a gente, que foi assim, o pai pegou ela chorando, tinha acabado de dar almoço. Mas por que você está chorando? Achou que era alguma coisa da escola, ou que tivesse discutido com a irmã? E não, era porque ela estava comendo um cookies, um donuts. Era um cookie. Daquela marca lá. E aí... E aí foi quando ela sentou e falou. E eu no caminho para casa, ele falou, não, você tá vindo para casa? Eu falei, já. Ele falou, a gente tá com um problema aqui, corre para casa que a gente tem que conversar. E quando eu cheguei, tava tudo ali armado. Só que ela nunca se negou assim. Eu falei, passei a mão nela no dia seguinte, comecei a marcar psicóloga, achei a pessoa... E ela nunca relutou. Assim, quando entrou a medicação... Ela nunca jogou comprimido fora, ou nunca falou em não tomar, coisas que eu sei que jovens fazem isso, e eu tenho alunos que fazem isso. Então, nesse ponto, eu acho que ela se ajudou muito, mas quando o TA falava, lá no auge da doença, era isso. Eu acho que a coisa começou a clarear para a Sofia um pouco dela
conseguir o tratamento terapêutico mesmo fazer um efeito foi com a doutora Karina, que nos atendeu emergencialmente véspera de Natal. Eu fico meio emocionada, assim, porque eu sou uma manteiga derretida, né? Mas, assim, eu choro porque as pessoas não conseguem falar sobre isso e elas dão tanta importância para coisas que me fizeram mal e que com certeza fazem outros jovens mal, que eu fico com medo porque eu tava morrendo. Eu não ia passar de dezembro se eu não mudasse. E eu fico triste porque não tem ninguém pra falar sobre, entendeu? Por isso que eu sempre, as minhas amigas até falam assim, calma, relaxa, tá tudo bem, mas eu sempre tento ficar atenta com qualquer comportamento assim parecido com o meu, porque, gente, é qualquer piscar de olhos que você já tá numa situação muito rápido, difícil muito sair. rápido, muito rápido. E aí eu já encontrei amigas nessa nova escola mesmo que estão passando por problemas parecidos e acho que isso me motivou. Lá na nossa escola a gente tem um trabalho que é uma iniciação pro TCC, assim. Então você vê como a nossa vida é complicada. Além disso tudo, ainda tem o TCC. O temido TCC. Ainda tem tempo pra fazer o TCC. E aí mesmo, assim, era super recente a minha recuperação, porque como eu já disse, eu comecei o ano escolar bem, mas assim, em janeiro eu tava muito mal. Então mesmo sendo muito recente, eu escolhi falar sobre esse assunto porque ninguém falava. E quando eu falei, aí o pessoal começou, né, a dar atenção. E eu fiquei muito feliz com o retorno, pelo menos da minha classe. Tem um menino que até hoje eu bem, da cabeça, tudo certinho. Até hoje, eu vou falar o nome dele. Eu não sei se ele vai me assistir, eu acho que vai, espero que vai. Vai, você vai cobrar dele pra assistir, claro. É o PG. PG sou eu. Você é PG. É de Salvete, verdade. E aí, é o PG e ele e a mãe dele, a tia Célia, eles me levam bolachinha e a tia Célia escreve recadinho, olha, come, não vai fazer nada com você, come pela gente, e assim, pessoas que eu conheci esse ano, em fevereiro, sabe? E aí eu escolhi falar sobre isso no meu trabalho, porque eu fiz um Google formulário, assim, pesquisando quais comportamentos de risco algumas pessoas da minha escola teriam, porque já tinha gente lá apresentando comportamento igual ao meu. E eu acho que eu era a primeira voz, assim, que surgia, sabe? Eu como pessoa que vivi isso, não consigo levar nada de positivo, assim, dos meses que eu tava mal. Então eu não vou aqui passar uma falsa felicidade, gente, não, mas tudo serve pra alguma coisa. Às vezes tem coisas que a gente não sabe pra que vai servir no futuro. Mas a gente é espírita, e aí quando eu tava muito mal, a gente foi até o centro espírita, e aí a moça, um atendimento, né, espiritual, eu lembro que a moça sentou a gente comigo, é kardecista. E ela falou, na hora eu fiquei muito brava, porque ela falou assim, olha, você tá passando por isso porque você vai ajudar outras pessoas. E eu fiquei muito, assim, revoltada, porque, eu tava morrendo na frente dela. Eu falei pra ela, você quer que eu preste atenção em outras pessoas agora? Olha pro meu estado. Você não falou, né? Você pensou. Eu pensei. E aí eu não tinha nem cabeça pra falar. E aí hoje, assim, acho que se já foram 3 amigas que eu dei um alerta, assim, eu falei, cuidado com isso, e também com o trabalho, já é um sinal de que realmente você já tá fazendo diferença na vida delas, né? A gente tá caminhando já pro final do papo. Primeiro, uma pena, porque o papo tá muito importante. A gente sente que esse programa aqui tá tendo uma função social. Você falou que no auge lá da doença você não conseguia enxergar nada de positivo, mas a gente que tá do lado de cá, a gente enxerga. Né? Porque você tão nova, 15 anos, com certeza o fato de você passar essa tua experiência com certeza vai ajudar outros jovens, outras pessoas. A gente sabe que essa geração, né, ainda mais com as redes sociais, a gente acaba ficando meio que escravo, né, daquele estereótipo, daquela coisa, né, da beleza. E você é linda, você é talentosa, então tenha isso em mente. Estou falando aquilo que, de repente, os teus profissionais da saúde já te falaram, né, tua psicóloga. Né, continue essa batalha e continue nessa tua missão de passar o que você vivenciou para outras pessoas, né? E fica até a dica aí, né? A gente vê que falta, de repente, em alguns canais, né? Alguns grupos para discutir mais essa questão. Sim, né? E eu quero aproveitar e agradecer de verdade, de coração, a presença de vocês e parabenizar não só, né, a senhora pela figura da família inteira, por passar por essa batalha e estar ajudando a transmitir a mensagem, e agradecer, assim, duplamente pelo seu talento, parabenizar pelo seu talento artístico, que a gente
vê, assim, a gente sente o amor dela falando, a empolgação falando. E bate aquele orgulho porque é de São Vicente, Que é né? de São Vicente e vai muito longe, assim. Isso eu não tenho dúvidas, e eu sei que na sua cabeça você também não tem dúvidas. Você sabe que tem que trabalhar muito e vai longe. Com certeza. E parabéns, assim, duplamente. Primeiro pela carreira artística que está começando, só contracenando com o Antônio Fagundes, só isso. Só começou devagar. E parabéns pela consciência, pelo trabalho que você já está desenvolvendo. Essa luta você já está vencendo e já está ajudando outras pessoas a vencer. Isso é uma vitória Eu agradeço gigante. muito, Parabéns. de verdade, pela oportunidade. Porque só de eu vir aqui ter a voz, e não é só a doença que eu passei com a pandemia, todo o tópico de saúde mental deu uma elevada, né? Graças a Deus as pessoas começaram a falar disso. Sim. Mas assim, é muito difícil a gente ver alguém que passou por alguma doença da nossa idade falando aqui. A gente vê entrevistas de pessoas, quando eu tinha 15 anos e a pessoa tem 40, entendeu? Mas eu tô Verdade. aqui falando, gente, em dezembro eu estava numa situação completamente diferente da que eu tô hoje. Em setembro do ano passado eu tava começando um tratamento. Desse ano eu tô dando uma entrevista por causa de um papel que eu dei. Então assim, E falando sobre isso. de algo que você viveu e que você, é o que você falou, tá na sua faixa E etária, também você eu tem os seus amigos. Eu agradeço pela entrevista ter girado em torno disso, porque assim, eu sou uma voz pro teatro, mas a minha vida nunca girou e nunca vai girar É isso aí. do teatro. Eu sou muito mais que isso. Sim, É isso com aí. certeza. Vamos encerrar com aquele convite bacana pro pessoal de casa. Vou deixar pra tu fazer esse convite aí pro Tá Independências. Posso olhar pra câmera? Claro, ó. Gente, por favor, venham assistir, liguem rapidinho lá no TV Cultura, é uma aula de história, e assim, sou um pouco suspeita pra falar porque eu tô no elenco, né? Mas assim, tá sendo super legal, os episódios estão todos disponíveis a cada dia que eles lançam, estão disponíveis no canal da TV Cultura no YouTube, quarta-feira, às 10 horas. Se você quer aprender todas as visões possíveis da independência do Brasil, totalmente diferente do que a gente vê nos livros das nossas escolas, das salas de aula, vale a pena conferir. Não E percam. discutir com os professores lá, né? sim. Levar para a sala de aula, motivar o professor A a falar falar mais. disso, fazer essa releitura, né? A independência do não que- foi aquele quadro do Dom Pedro gritando independência ou morte. Tem muito mais que isso, tá, Aí, gente? aí. TV Cultura, se você ainda não contratou ela para ser apresentadora, para divulgar você tá perdendo tempo, 10 TV horas, você Cultura. falou que é 10 hoje, horas. 10 Eu horas. aceito Toda convite. quarta, às 10 Gente, horas. E você viu que modesta? Ainda perguntou, posso olhar pra câmera? Por Sem favor. palavras, gente. Muito obrigada, de coração. A Tô gente muito que agradece. feliz, Valeu, de muito verdade. obrigado. Obrigada, obrigada mesmo. E se Valeu. você tem alguma pergunta, quer mandar, participa aí nos comentários. A gente faz chegar as perguntas para elas também. Vai ser um prazer responder. Continua participando. Muito obrigado pela audiência de vocês que comentam, estão sempre divulgando, compartilhando. E é isso, Pet. Legal. Mais um papo de primeira. Tamo muito junto. bom. Até me emocionei um pouquinho. É isso aí. Homem também chora, tá pensando? Ah, sim. Vamos quebrar esse tabu. É isso aí. Até a próxima. Muito Tchau, obrigado. gente. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.